Assalamu alaikum. Todos nós sabemos que o Ramadã é um período de muita devoção e felicidade entre os muçulmanos. É nesse mês que muitos muçulmanos se encontram para celebrar bons amigos, bons momentos, juntos em família. No entanto, o Ramadã também marcou a história islâmica como um dos períodos mais tristes e traumáticos da história da vida do profeta Muhammad, dando início a um período que ficou conhecido como o Ano da Tristeza. Desde quando o profeta Muhammad recebeu a primeira aparição do anjo Gabriel, revelando para ele o Alcorão Sagrado, Muhammad foi também encarregado de exercer uma missão extremamente importante, que era pregar a mensagem do Islã entre o seu povo. Muhammad fazia parte da tribo dos Quraishitas, um clã extremamente tradicional e respeitado naquela época. Ao mesmo tempo em que essas pessoas eram muito respeitadas, eles também eram responsáveis por propagar e preservar a religião pré-islâmica, que era basicamente uma religião politeísta. Nesse contexto extremamente desafiador, Muhammad começa a pregar a mensagem do Alcorão, atraindo fiéis seguidores, mas consequentemente muitos inimigos, entre eles pessoas do seu próprio clã. No início, as tribos de Meca viam Muhammad como apenas um louco, que não apresentava grandes ameaças. Porém, na medida em que mais e mais pessoas se convertiam ao Islã, os Quraishitas começaram a perceber Muhammad como um grande obstáculo que precisava urgentemente ser eliminado. Com isso, eles começaram a elaborar uma série de conspirações, visando agredir ou até mesmo matar o profeta. Então, mais ou menos no 7º ano da missão de Muhammad, por volta do ano de 617 da era cristã, os Quraishitas resolvem expulsar Muhammad de Meca, a sua terra natal. Além dele, todos os seus seguidores, inclusive mulheres e crianças. Eles foram, então, empurrados para um vale que ficava nos arredores de Meca, sendo obrigados a viver ali como exilados. O local destinado a eles era extremamente hostil, pois não possuía terra fértil e era extremamente exposto a ataques de qualquer tipo de inimigo. Porém, o mais difícil foram as outras condições impostas pelos Quraishitas e seus aliados. Eles colocaram em uma das paredes da Caaba um tratado assinado por todas as tribos de Meca, impondo uma série de sanções aos muçulmanos. Eles impuseram, por exemplo, que todas as tribos estavam proibidas de estabelecer qualquer tipo de relação com Muhammad e seus seguidores. A comunicação entre eles estava proibida, o fornecimento de alimentos era quase nulo, eles não tinham acesso a nenhum meio de transporte e a realização de casamentos entre eles era impensável. O nível de crueldade era tanto que alguns relatos apontam que enquanto o barulho vindo do choro das crianças que passavam fome durante esse cerco era ouvido pelos Quraishitas, eles ficavam rindo satisfeitos e esperançosos de que silenciosamente Muhammad pudesse também morrer de fome. Ao todo, esse cerco durou 3 anos e só foi interrompido porque algumas pessoas de dentro de Meca começaram a sentir remorso e pena com o sofrimento daquelas pessoas. Dessa forma, eles exerceram pressão frente aos líderes quraishitas que em seguida revogaram o cerco. Com o fim do cerco, os muçulmanos voltam para Meca, porém extremamente traumatizados. E é nesse momento que as maiores provações da vida de Muhammad estavam prestes a acontecer. O cerco deixou muitas pessoas doentes e abaladas, entre elas principalmente Khadija, a esposa do profeta, e o seu tio Abu Talib. Como vimos no vídeo anterior, Khadija tinha um papel extremamente importante na vida de Muhammad. Foi ela a primeira pessoa depois do profeta a ouvir a mensagem do Islã. Foi através da lealdade, devoção, respeito de Khadija que Muhammad encontrou forças para seguir em frente com a sua missão. Enquanto todos rejeitavam, Khadija estava lá pronta para acolher o seu marido com amor, com paixão. No entanto, no Ramadã do ano de 610, alguns meses depois do cerco imposto pelo Quraish, Khadija morre com aproximadamente 65 anos, deixando o profeta Muhammad inconsolável. Como se não fosse o bastante, Abu Talib, tio do profeta, também morre alguns dias depois. Sobre Abu Talib, é importante dizer que ele também foi uma figura extremamente importante na vida do profeta Muhammad.
Foi ele quem criou o profeta quando ficou órfão, lhe dando comida e abrigo. A relação de amor e respeito que o profeta tinha por seu tio está registrada em muitas fontes e é um grande exemplo de companheirismo e laços familiares. No entanto, um dos papéis mais importantes que Abu Talib exerceu na vida de Muhammad foi a de protetor. Principalmente quando Muhammad estava pregando a mensagem do Islã, Abu Talib foi quem o protegeu inúmeras vezes das artimanhas dos Quraishitas. Esses eventos, a morte dessas duas pessoas extremamente importantes, empurraram o profeta Muhammad para uma situação de profunda tristeza. Khadija era a proteção interior de Muhammad, enquanto Abu Talib era o seu suporte exterior. Ambos eram essenciais para a sua vida. Em muitos momentos, o profeta acreditava que não seria possível seguir o seu caminho sem eles. Isso nos mostra que até mesmo Muhammad, o maior dos profetas, não estava imune à dor e sofrimento. A morte de Khadija e Abu Talib também serve para refletirmos sobre a confiança que devemos depositar em Allah. Por que será que em um momento tão crítico, após um cerco duríssimo que durou 3 anos e em pleno mês de Ramadã, essas pessoas teriam morrido uma depois da outra? Na verdade, essas tragédias foram um profundo ensinamento para o profeta Muhammad. É como se Allah estivesse dizendo a ele que Muhammad não tinha mais ninguém e que ele deveria confiar somente em Allah a partir daquele momento. Sobre isso, há um comentário muito interessante na obra do historiador sírio do século XII, Ibn Hathir, que nos diz o seguinte: esse mundo é um lugar de provação. Allah nos diz no Alcorão e através da vida do profeta Muhammad que este mundo é uma moradia temporária e as belezas que decoram esse lugar são transitórias. Portanto, devemos ser pacientes e procurar a sabedoria que há por detrás das tragédias que ocorrem em nossas vidas. Por fim, o que aconteceu no ano da tristeza é algo que realmente não pode ser suportado por alguém em condições normais. Mesmo estando profundamente triste com tais perdas, o profeta Muhammad sempre agradecia a Allah. Ele sempre tinha fé. Em momentos de mais profunda angústia, o profeta realizava suas orações e pedia a orientação divina. Isso apenas nos reforça o quão elevado era o seu caráter e quão grande era a sua fé. Esse sim é um grande exemplo de positividade e resiliência. Que nesse mês abençoado de Ramadã, possamos nos lembrar e refletir de exemplos tão bonitos da nossa tradição histórica e religiosa, e assim superarmos da melhor forma os desafios que a vida nos coloca.